O tema que eu quero compartilhar hoje é tremendo. A princípio, quando eu buscava de Deus uma palavra essa semana e comecei a ler um texto bíblico que era devocional, eu confesso que dentro de mim eu dizia: Deus, há dias atrás eu preguei sobre a mulher, a viúva que estava enterrando o próprio filho. Há dias atrás a gente falava sobre a tribulação. Estamos de uma palavra de impacto, até porque eu vou ouvindo o testemunho de vocês que me encanta, gente. Pessoas dizendo: apóstolo, essa mesma semana eu li uma família que começou a frequentar aqui em setembro. Eles são católicos, mas já vão se batizar no próximo batismo, já vão se aliançar. Mas assim, o que eu quero dizer para você, amo pregar para você que já conhece a Bíblia, mas saber que muitas pessoas de religiões, seja espírita, católico, o que for, estão ouvindo e estão fazendo sentido para elas, porque é a palavra que transforma, gente. Eu fico apaixonado por isso. Mas quando eu li o tema dessa semana e assim o Senhor me confirmou, eu dizia: Senhor, mas esse tema ele pode fazer sentido para todos. Eu vi que faz sentido. O tema de hoje é contentamento. Fala comigo mais uma vez. Eu quero ler Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 e 7. Eu queria que você mergulhasse comigo nessa experiência, dessa palavra que Deus quer entregar para cada um de nós. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o... Vou dar outra chance, vamos lá. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos o quê? Levar dele. Vamos ver outras versões para você entender o que o apóstolo Paulo estava querendo mostrar para Timóteo. Havia uma busca por o que realmente importa. Pessoas que estavam usando a religião para extorquir pessoas. Líderes que estavam usando a autoridade espiritual para poder se enriquecer ilicitamente. Paulo vem e diz: Timóteo, preste atenção. A verdadeira religião é a piedade com contentamento, porque assim como você nasceu sem nada, você volta para o outro mundo, para o seu segundo nascimento, que é a morte, sem nada. Olha o que Paulo está dizendo, o mesmo texto em outras versões. Existe, claro, um proveito real. É a paz no coração para aqueles que vivem conforme Deus gostaria que vivesse. Nada trouxemos conosco quando entramos nesse mundo, e podemos estar certos de que nada levaremos quando deixarmos. Essa outra versão diz assim: uma vida consagrada traz... Apóstolo, nunca imaginei isso. Mas esse lucro é a rica simplicidade de ser você mesmo. Olha o que a Bíblia está dizendo para nós: seja você mesmo. É a rica simplicidade de se contentar comigo mesmo, de saber que eu sou. Aí diz: ser você mesmo na presença de Deus, considerando então que entramos no mundo sem um centavo e que sairemos dele sem nada. E por último, no entanto, a verdadeira religião não resulta em grande riqueza, mas apenas para os que estão contentes com o que têm. Porque não trouxemos nada a este mundo e não podemos levar nada dele. A palavra de hoje ela tem um sentido. Não deixe que o seu futuro seja roubado. Fale comigo. Não deixe que o seu futuro seja roubado. A ideia de você entender que você não pode deixar o seu futuro ser roubado tem um pouco a ver com o ensino que de vez em quando eu trago aqui no altar para você, como família, como pessoa, de você estar presente no seu presente e não apenas viver o teu futuro, de não ficar apenas focalizando o que vai acontecer, mas olhar para o seu momento e se contentar com ele, se alegrar com ele. Você já percebeu, você já reparou quanto nunca estamos totalmente satisfeitos com a vida que levamos? Você se reparou que pessoas à nossa volta, às vezes elas não conseguem se contentar, estarem plenas com a vida que elas têm? Sempre parece que tem uma área que a gente gostaria que fosse de outro jeito, uma parte do corpo que a gente não gosta, uma parte da vida que a gente queria que fosse diferente, seja no casamento, nas relações pessoais, nas carreiras, profissão, enfim, até mesmo no ministério. E a grande verdade é que o fato é que a pessoa ou nós, sempre nós queremos mais.
Quando eu falo sobre isso, eu não me refiro àquela pessoa que tem uma meta de vida. Até porque pessoas que têm planejamento, que têm uma meta de vida, que têm objetivos na vida, isso é maravilhoso. O fato de você sempre querer mais, mais e mais, pode lhe causar um desequilíbrio, não só na vida financeira, mas até mesmo um desequilíbrio emocional. Eu estava ontem reunido com os pastores que faço mentoria, pelo menos até agora, meio de um mês de novembro. É um projeto que eu estou fazendo, que eu estou apaixonado. São 150 líderes que pagaram, se esforçaram por esse momento comigo. E todos os sábados eu tenho um tema com eles. O tema que me foi dado essa semana foi igrejas que rompem. Esses temas eles foram gerados baseado na dor de um pastor, naquilo que para ele realmente é importante ser falado. E eu estou crescendo com isso porque eu estou podendo aprender um pouco sobre o que eu já acho que sabia, mas que eu pude ampliar. E à medida que eu escrevi essa mensagem, essa aula, na sexta-feira, eu fui dormir e acordei muito cedo, e eu tinha lá a perspectiva bíblica sobre igrejas que rompem. Eu tinha inclusive alguns conceitos de grandes pastores do mundo que trazem sua expectativa sobre o porquê suas igrejas romperam. Mas eu de verdade, eu falei assim: Deus, mas eu queria colocar eu agora, por que eu acho que uma igreja pode romper? Porque essa é a dor de um pastor. Além de várias outras que eu estou ali ensinando, é o fato de que a pergunta é: por que algumas rompem e outras não? Mas será que só pastor tem essa dor? Pessoas que dizem mesmo com a sua empresa, dizem o mesmo de si mesmo. Quando você diz: pastor, meu Deus, por que eu rompo ou não rompo? E outras pessoas às vezes fazem as mesmas coisas e dá certo. E eu comecei a escrever 10 características que eu queria conversar com eles, além do livro, além da Bíblia, mas o que eu penso nesses 34 anos que eu sou pastor e que poderia colaborar com a vida deles. Eu não vou falar todos, mas um deles foi muito claro. Eu disse a eles: para mim, uma igreja que rompe é uma igreja que tem uma meta. E por mais óbvio que isso seja, eu comecei a dizer: olha, eu conheço tantos ministérios, e eu percebo que algumas delas, e principalmente aquelas que estão rompendo, é porque elas começam o ano sabendo o que vai fazer. Elas têm propósitos, as pessoas são desafiadas, elas são estimuladas a ser melhor do que são. Elas são desafiadas a sair do conformismo, da zona de conforto, a melhorar de vida, a romper na tua vida. E à medida que eu fui falando com ele, eu comecei a perceber que não se trata só de igreja, se trata de gente. Nós precisamos de uma meta de vida. Quando a gente começar essa nova série daqui a alguns dias, de 7 noites, ensinando a você sobre o que você precisa pelo menos pontuar na tua vida para entrar um ano, não de qualquer jeito, meio que começou mais um ano, estou aqui, vamos ver o que vai dar. Não, você vai planejar, vai o quê? Porque quem se adianta? Então o fato que Paulo está falando sobre contentamento aqui, sobre pessoas que querem mais e mais e mais, ele não está criticando quem tem meta. Ele não está dizendo uma pessoa que tem sonho, uma pessoa que ousa sonhar algo grande, que planeja coisa. Ele está falando em outro aspecto. Pelo contrário, é saudável quando você realmente tem um propósito. Porém, o que Paulo está dizendo é quando nada está bom, é quando nada está pleno, é quando tudo está ruim. É quando a pessoa enxerga na vida dele pensando que ele só vai ter a plenitude dele quando ele cumprir os desejos do caderno da vida dele. Isso gera uma ansiedade, pelo que tira da pessoa a graça de viver o presente. A graça de viver como eu disse no início da palavra, de vez em quando eu falo sobre esse tema, porque é muito comum você ter num ambiente como esse pessoas que estão presentes no presente, e alguns que a carcaça está aí. Tu está olhando para mim, mas você não está aqui. Você já está pensando: a hora que você vai sair, não deixou o carro, o que eu vou fazer? Eu vou embora, vou jantar onde? Tem que acordar amanhã, tem que fazer. E não está aqui mesmo. Isso é ruim, porque isso não acontece só aqui comigo. Isso pode acontecer sentado à mesa com a tua família. Isso pode acontecer quando você começar a trabalhar na segunda, já pensando na sexta. Que você está trabalhando agora, mas está pensando de ir embora. É quando você chega em determinado lugar, já coloca o carro de ré pronto para sair, né? Você nem chegou ainda. Aí você fala: por que está colocando assim? Não, porque eu já estou pensando na saída, eu estou indo embora, eu estou aqui, mas estou lá. Eu não estou fazendo crítica, até porque eu já cheguei em lugares com essa sensação de que eu já estava chegando, está chegando, mas já estou saindo. Sabe aquele lugar que te pergunta assim, a primeira vez você fala a última, né? Mas o que isso trabalha? Pessoas insatisfeitas, pessoas que não conseguem ser plenas,
das coisas mínimas às coisas plenas da vida. E o grande fato é que ele não consegue ser pleno em nada, onde tudo está ruim. Então o apóstolo Paulo, quando ele ensina para Timóteo sobre a piedade, o contentamento, ele está falando sobre essa sensação boa, de alguém que em detrimento da vida, do que possa estar acontecendo à sua volta, ele está bem, ele está pleno, ele está feliz. Então você não precisa ser feliz só quando receber aumento de salário. Aumento de salário é bom, sim ou não? Mas você acredita que você não precisa só ser feliz quando isso acontece? Você pode ser feliz antes. Que aliás, um conselho de patrão, que também é funcionário, que quando você consegue ser pleno, querido, naquilo e contente no que você tem, você abre um leque para que pessoas possam investir mais em você. Que pessoas que são completamente insatisfeitas, elas atrapalham processos à nossa volta. Aquele que consegue se sentir realizado com o que Deus lhe entregou, sem avareza, inveja ou vaidade, é extremamente feliz. O apóstolo Paulo ensina algo muito simples para nós: contentamento se aprende. Fala comigo. Então isso me dá uma esperança, né? Que quando a gente ouve a mensagem dessa, a gente primeiro pensa assim: esse apóstolo deve estar no mundo da lua. Pisa no chão, apóstolo. A realidade nessa não. O segundão está batendo na porta, tem quanto para pagar, tem quanto para fazer. Não tem negócio de contente, não. Trabalho não gosto, mas tem que trabalhar. Só o dia que eu vou rir é o dia do faz-me rir. Não é assim que chama o salário? Faz-me rir, chegou. Eu não tenho problema com isso não, mas tem uns conceitos que ficam ruim para mim, né? Eu sou muito visual, né? Alguém fala, mas vamos comer um feijão sujo. Eu falo, não quero. Achou ruim, né? Eu sou chato mesmo. Porque tem umas coisas que me falam, porque tira o conceito, né? A narrativa, né? Faz-me rir. Não, é minha bênção, é meu salário. Não é só. Eu não vou rir só no dia 30, eu vou rir todos os dias do mês. Dá um amém, meu irmão. Só que parece que o indivíduo já planeja, ele já profetiza, ele já diz que a felicidade dele é ali. E parece que a felicidade está indo embora, né? A felicidade, tem uma música assim, né? Vai indo embora. Parece que vai indo embora. O que está indo? Está indo embora minha felicidade. A conta bancária vai descendo. Irmão, Paulo está dizendo que você não precisa viver assim. Que contentamento é uma coisa tão profunda que está dentro de você, que te faz viver contente em qualquer estação da vida. E Paulo está dizendo que ninguém nasceu pronto, que nós aprendemos com a vida. Que ele não era contente antes, mas ele aprendeu. Eu também não era, mas eu aprendi. O problema não é você ser descontente, o problema é você passar décadas da vida, envelhecer e continuar ranzinza e descontente. Não há problema um jovem descontente, desde que ele ainda não teve oportunidade. Mas o que é importante você perceber é que quanto você aprender, você traz paz à volta. Sabe por quê, gente? Um descontente é um problema dentro de casa. Porque tu faz a comida boa, tá ruim. Tu faz o dia tá lindo, tá ruim. A vida não fica legal porque você fica tentando agradar a pessoa e se agradar a si mesmo. Eu acho interessante porque tem pessoas que têm uma graça na vida delas. Eu falo de verdade, parece. Eu fico pensando, será que é o signo dela? Não sei, né, pastor Ronan? Às vezes é, né? Eu fui ler sobre o signo e falei, será que deve ser, né? Deve ser uma coisa assim. Está amarrado, gente, não trata disso não, vai ler signo não. A gente já falou, pode, pastor? Eu estou, pastor, essa igreja é boa mesmo. Não é isso não, irmão. A gente não precisa de signo, a gente precisa de profecia. Não precisa de palavra. Mas você percebeu que tem gente que ele é de bem com a vida? Eu aprendi a andar contente pela vida e pelo pai que tive. Quem conheceu o seu Zeni, que ele dizia nada a reclamar. E é tudo tempo, ele falava isso. Nada, como é que você está, pai? Nada a reclamar. A aguinha gelada, está tudo bem. Apesar das grandes lutas que ele enfrentou na vida. Veio da roça, semi-analfabeto, trabalhou em caminhão de lixo. Sabe aquela luta que muita gente passou? Mas eu via nele um contentamento. Eu gostei disso, isso fez bem para a minha vida. Mas é interessante como as pessoas elas são de mal com a vida. Pessoas contentes, querida, elas fazem ambientes mudar. Sabe aquela pessoa que você quer levar para viajar com você? Você é um desses ou não? Porque se já foi... Não, vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta que eu já fiz há muito tempo atrás, vou te fazer de novo. Você já viajou para um lugar maravilhoso, dos sonhos, com a pessoa errada? Não precisa falar tão alto, gente.
Mas a pessoa está até aqui hoje, sei lá. Você também, né, sim, assim. Mas olha, eu já. Você sabe o que é alguém planejar uma viagem, organizar, investir, meu irmão? E você foi para... E a pessoa quando volta, você fala, e aí? Amigo do teu emprego, do teu trabalho, amigo de fé do ministério, da sua célula, ele fala assim, foi horrível. Aí você fala, não acredito, você foi para Gramado, você foi para Búzios, peraí, você foi para Angras, que é isso? Você foi para Paris, para Nova York? Aí a pessoa fala, mas foi horrível, eu cheguei querendo voltar para casa. Aí você fala, meu Deus, mas por que é ruim o lugar? Não, escolhi pessoas erradas. Pensa em gente complicada. Tudo estava ruim, tudo estava caro, tudo estava complicado, tudo não tinha... Agora, você já foi para aquele lugar que talvez não tenha muita beleza, isento da beleza? Na nossa família a gente tem um lugar aqui em Maçambará, fica em Vassouras. Eu até achei que eles tinham vendido já, meus tios não venderam. Meu avô comprou aquela terra. Eu passei muitas férias na minha adolescência lá. É um lugar muito bom, mas assim, não tem muito lazer. O rio que a gente pescava cascudo secou. Não tem muito o que fazer. Mas eu tive lá com as crianças agora, um tempo atrás. Meus filhos, alguns deles nem conhecia direito, crianças nada, né? E é interessante, porque eu já passei dias ali. Quando eu era pequeno, eu ficava lá. E depois eu já fui em lugares como esse. Sabe aquele lugar que você vai, que você passou 2, 3 dias, isento de beleza, e que você voltou, alguém falou assim, e aí como foi? Você falou, foi maravilhoso. Comi batata assada, fez não sei o que, Aí alguém ficou olhando para a tua cara assim, mas o que tem de graça nisso? E no final ela falou que fez um bingo à noite ainda, né? Porque acabou a luz. A grande questão, querido, é que a gente percebe claramente que o lugar não importa, importa é com quem você está. E isso é tão forte que você sabe que eu não estou exagerando. A gente percebe que tem pessoas que têm uma graça, elas são contentes. Sabe aquele que você arruma uma viagem, você chega para o teu amigo e fala assim, vamos junto, ele fala, dessa vez não vou. Eu comecei aí uma casa, estou construindo e eu não vou poder ir. Ele olha assim e fala, é ruim, hein? Nós vamos juntar todo mundo e pagar a tua passagem. Você é desse ou não? É desse? Não, não é não, né? Com essa cara não é não. Porque tem gente que é ao contrário, que se ele pagar a passagem, você ir com ele, você fala, não estou ocupado, não vou. Por quê? Porque não dá, o indivíduo é negativo, o indivíduo é ruim de conversa. Não fica olhando com essa cara feia para mim não, que eu não vou viajar com você não, hein? Agora, o que eu quero dizer? Que tem pessoas que têm uma coisa chamada contentamento, que elas são agradáveis, que não importa o ambiente. Quem é assim? Quem não é vai ser até o final do culto hoje, irmão. Recebe essa bênção. Paulo disse que aprende, dá para aprender. Porque se fosse só um batismo de espiritual, aquela coisa de imposição de mão, tinha muita gente que ia dizer, não vai dar não, apóstolo. Mas eu estou dizendo que a vida pode fazer você uma pessoa contente. Que você pode decidir ser um indivíduo negativo, tudo vai mal, ou como Paulo que disse que aprendeu em Filipenses 4:11, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Dá uma salva de palmas aí para esse texto. Ei, é isso de Deus na tua vida. Agora, tem uma coisa que você tem que saber, contentamento não é preguiça, apatia, omissão, acomodação, complacência. Porque senão você confunde as coisas, às 11 da manhã tu está deitado na tua caminha, dizendo, eu estou tão contente com a vida. Não vem com essa desculpa não. Contentamento não é apatia com a vida. Não é você aceitar um monte de coisa errada, pessoas com necessidade em casa, as coisas não funcionam, chuveiro queimado, está tudo detonado e você deitadão dizendo, eu estou contente. Mulher, fica contente também. Não, meu irmão, não é isso não. Paulo não está dizendo isso. Ele está dizendo que aquilo que você tem é o suficiente para você ser pleno, que aquilo que você recebeu é o suficiente para você ser feliz. Só que essa palavra, ela percebe o seguinte, que ela vem de um termo chamado autarqueia.
Essa palavra grega, ela significa uma satisfação com a situação ordenada por Deus. Essa palavra autarqueia, que significa contentamento, pleno, cheio, ela tem um sentido de ampla suficiência. Essa palavra também significa tornar-se rico para doar. Quem gostou dessa? Eu acho fantástico, né? Até porque a nossa alma e mente, ela é tão voltada a um nível que quando se fala tornar rico para doar é dinheiro. Querido, mas não, é mais do que isso. Está dizendo que você é tão satisfeito por ter algo a mais do que outros. Por exemplo, Deus lhe deu inteligência. E Deus lhe deu tanto que você quer usar sua inteligência para ensinar pessoas. E talvez a sua maior dor é a ignorância. É sim, gente. É ver pessoas na ignorância. E você, ao invés de ser um crítico, você quer ensinar a pessoa. Pode ser, querido, que você é aquele habilidoso. Eu conheço gente assim. Faz tudo. Gente, é uma maravilha. Como eu queria ter esse dom. Aliás, nem sei se eu quero, que eu ia ficar fazendo um monte de coisa em casa, né? Mas você já viu que tem gente que ele não sabe daquele assunto, mas ele fica orando uns 5 minutos e arruma? Ele lê um manual e arruma. Irmão, é uma bênção de Deus. Essa pessoa, às vezes, ele está tão rico de si mesmo, do que ele recebeu, ele está tão contente com o que ele tem, que ele não tem problema. Pelo contrário, ele está vendo o chuveiro queimado ali daquela família, ele fala, deixa eu arrumar de graça, deixa eu fazer tal coisa. Ele quer ajudar as pessoas de transbordar daquilo que ele tem, inclusive dinheiro. Que você tem mais do que devia, ou mais do que precisa, e você diz, qual a causa que eu vou me envolver esse mês? Qual é a família que eu vou abençoar esse mês? Gente, fala amém aí, porque olha, isso é lindo. Isso é autarquia, isso é exatamente de pessoas que estão plenas de si mesmo, em alguma área que ele quer doar, ele quer transbordar. É claro, queridos, que o trabalhador é digno do seu salário. Tem coisas que você vai fazer e vai ganhar por isso, e merece ganhar. Mas o que esse termo que o apóstolo Paulo utiliza, ele está dizendo que o contentamento também não é só resultado de sabedoria e autoprovimento humano, mas é inteiramente fruto da graça de Deus. E por último, autarquia, essa palavra, ela significa suficiência interior que nos mantém em paz, apesar das circunstâncias exteriores. Quem quer essa bênção? Eu quero. Paz. Porque às vezes a casa está uma guerra. E você vai descobrir hoje na palavra que um dos motivos é essa busca por mais, de querer mais, de tornar-se uma pessoa descontente com a vida, que não consegue ser feliz com o que tem. Querido, isso é uma graça. Que nessa ceia, eu olhava esse texto e eu falei, Senhor, eu vou pregar essa mensagem. Porque a minha oração é que venha esse batismo sobre toda a igreja, desde hoje pela manhã, pessoas que estão em casa no projeto Vida Online, seja quem ouvir essa mensagem, é uma autossuficiência interior que opõe a carência da alma, é uma autossuficiência interior que se opõe à carência e desejos exteriores que as pessoas têm. O contentamento não é resultado de circunstâncias agradáveis. Até porque eu e você conhecemos pessoas que vivem debaixo de circunstâncias agradáveis e estão descontentes. Que você chega até a dizer para eles assim, um pouco de inveja, se eu tivesse esse emprego, se eu tivesse esse salário, se você não fala, tu pensa, se eu tivesse essa casa, eu não seria infeliz igual você não. Mas por que você promove, fala isso? Porque aquela pessoa está debaixo de circunstâncias boas, mas é infeliz. Então o contentamento que o apóstolo Paulo está dizendo é mais do que isso. Contentamento vem de dentro. Vem de onde? De dentro. Por isso o apóstolo está dizendo que ele aprendeu a se contentar em qualquer estação, seja inverno, verão, primavera ou outono. Ele está dizendo, eu estou contente. Talvez você até diga, eu não gosto muito do inverno, não gosto muito de tal coisa, mas ok, Paulo está dizendo com uma metáfora da vida. Ele está dizendo, eu aprendi a viver contente em qualquer ambiente, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. E você olha para mim e pensa, esse pastor é muito poético mesmo. Ah, isso não tem jeito. Acredite, pasmem, é possível sim. É uma decisão que você toma em Deus. É uma decisão que você toma, o fato de ter Jesus como Senhor da tua vida. Trata-se de uma vida cheia de satisfação, que contém todos, ou seja, você tem tudo o que você precisa. É ter uma atitude de contentamento, ela te protege.
Porque uma pessoa descontente no coração, ela é capaz de comprar coisas pelas quais ela não pode pagar. E aí começa a guerra. Porque ela começa a querer ter o que o dinheiro dela não pode pagar. E ela simplesmente está dizendo que precisa, mas ela não precisa. Porque a Bíblia está dizendo que você precisa, Deus já lhe deu. Ao ouvir essa mensagem, você pode até achar que a minha pregação tem a ver com viver na miséria, na pobreza ou na simplicidade. Não, na simplicidade sim, porque a palavra simplicidade é maravilhosa, menos é mais. Agora, o que importa aqui é você descobrir que não é isso, pelo contrário, Deus quer te dar o melhor dessa terra, é isso que importa. Mas quando eu estou pleno, não é na minha reclamação. Experimente acordar de manhã e preste atenção em duas orações. Aquela que tu acorda e já faz aquela lista de supermercado. Senhor, eu preciso disso, faz isso, me ajuda nisso, por favor, Senhor, e faz. E aquela outra oração que tu acorda dizendo: Deus, eu tenho uma gratidão pelo Senhor. Eu estou pleno, feliz. Na verdade, estou precisando de nada. Eu quero só entrar na tua presença e dizer obrigado por acordar mais um dia. Ah, você vai ver que a história muda. Mas apóstolo, essa oração daqui da direita, desse lado aqui, tinha que ser da direita, né? Mas tudo bem. Essa oração aqui desse lado, ela não é uma oração que não vai acontecer nada, porque a pessoa não pediu nada. Irmão, acredite, um filho grato é muito mais fácil dele receber presente de um pai do que um filho ingrato, que o tempo todo tudo está ruim. Você precisa compreender que você não está eliminando a sua dor, mas você simplesmente está reconhecendo que você já tem o que precisa. E aí você se torna um campo aberto para tudo que Deus quer realizar. Agora, uma pessoa que compra além do que pode pagar, você pode não gostar do que eu vou falar, mas se causar mudança na tua vida, eu já fico feliz. Ela está mandando um recado para Deus: eu não estou satisfeito com a provisão que o Senhor me deu. Você não falou, mas você está dizendo para Deus. Toda vez que você compra aquilo que você não pode pagar, você está dizendo: Deus, eu não estou satisfeito com a vida que eu tenho. Eu não estou satisfeito com aquilo que o Senhor me entregou. Então a gente precisa compreender que existe um antídoto para isso. O primeiro, você já sabe, é possível aprender. É possível aprender. Agora tem mais coisas envolvidas. Muitas pessoas hoje tentam parecer mais ricas do que realmente são. Sim ou não? Ah, meu Deus, que luta é essa, né? É difícil. A Bíblia diz uma coisa importante em Provérbios 13:7. Uns se dizem ricos sem terem, outros se dizem pobres. A versão depois dessa diz assim: alguns que se fazem ricos e não têm coisa alguma, e outros que se fazem de pobres e têm muita riqueza. O sábio aqui está dizendo sobre a condição das pessoas que vivem fora de realidades. E você sabe que um dos motivos é exatamente o descontentamento, onde eu tenho que provar algo a alguém. Olhando esse texto, deixa eu fazer uma paráfrase dele para você e você vai entender como é. Muitas pessoas que você está invejando porque parecem tão prósperas, na verdade, estão completamente falidas e afundadas até o pescoço em dívidas. Eu não estou julgando pessoas, eu estou julgando ambientes, onde é muito comum isso numa família, no emprego, e por que não dizer até na igreja, de pessoas que querem viver fora da realidade. Irmão, esse culto pode não parecer, mas é um culto de libertação. Libertação. Deus quer te libertar de conceitos que estão roubando a tua alegria, está atingindo o teu casamento, está atingindo o teu futuro, está roubando a tua fé. Você vai perceber que, porque eu vou ler muitos textos aqui ainda, a Bíblia nos dá respaldo para que a gente compreenda isso e tome decisões, porque você sabe que a inveja é destrutiva. A inveja é? Mas tem uma coisa mais destrutiva do que ter inveja. Porque a inveja torna uma pessoa tão desequilibrada que ela é capaz de adquirir coisas que ela não pode ter, e lugares que ela não tem condições de estar, se comportar ou se mover em situações que ela não devia. Por quê? Porque ela quer ter o que alguém tem. Mas o que é pior do que a inveja, apóstolo? É quando uma pessoa, ela trabalha para que pessoas tenham inveja dela. Aí o trabalho é mais pesado. Aí esse se endivida mesmo, porque ele quer mostrar uma vida de novela para alguém, e ele agora tem que pagar um preço, porque ele tem que mostrar um ambiente que ele não tem capacidade de bancar aquele ambiente.
apóstolo, acho que eu vim no culto errado. Veio nada. E não sai agora não, que fica ruim. Eu acho, apóstolo, eu devia dar uma palestra de 7 semanas para libertar a igreja sobre isso. Irmão, já estou fazendo. Eu já falei 2 noites, um vídeo que eu estou gravando de 6 a 7 minutos sobre uma vida abençoada. Hoje eu nem passei, porque nem precisa. Próximo domingo a gente continua. Eu vou fazer o 3º, o 4º, vamos embora. Eu queria muito que você ficasse atento cada domingo quando entrar o vídeo, porque eu vou lhe dar chaves ali, que você vai pensar que eu vou falar de dinheiro. Não vou falar de dinheiro não, quase nunca. Eu vou falar sobre vida abençoada. Você vai entender, querido, que é muito mais do que isso. É muito mais do que apenas riqueza. É uma disposição de Deus na tua vida. E aí eu penso o seguinte: milhões de pessoas gastam dinheiro que não têm para buscar um objetivo, que as pessoas têm inveja dela. Ah, apóstolo, isso está exagerando. Estou? E é tão tremendo isso, porque pessoas estão sofrendo demais. A falta de contentamento é a principal razão pela qual as pessoas deixam de viver dentro das suas posses. Olha que coisa louca, gastar mais do que eu tenho. Faz sentido isso? Quando eu gasto mais do que eu tenho, eu já te disse, eu estou mandando um recado para Deus. Eu não estou satisfeito com o que o Senhor me deu. Mas pior do que isso, eu estou levando a minha família, minha casa para falência. Eu estou levando a minha empresa para falência. Mas meu apóstolo, o senhor é daquele que impulsiona a gente. Cadê aquele apóstolo que empolga, que fala desafios, que rompe, que dá testemunho financeiro? Está aqui o apóstolo. Mas isso não me isenta da responsabilidade, querido, diária da minha vida. Porque existem coisas, querido, que só Deus pode fazer por mim, mas tem coisas que eu mesmo posso fazer por mim. E existem coisas que eu não preciso pedir para Deus fazer, porque eu posso fazer. E uma delas é ser coerente com aquilo que eu recebo e aquilo que eu gasto. Meus filhos se casando, temos aí 4 filhos, 2 deles já casados. É interessante porque uma das preocupações que eles tiveram na conversa antes do casamento era como administrar a vida financeira. Até porque eu não sei se na tua casa é assim, né? Talvez só na minha, né? Menina acorda, cafezinho pronto, acende luz, chuveirinho quente caindo, não sabe nem quanto custa a conta de luz. Apóstolo, em casa não tem esse negócio não, a gente já divide desde que o meu filho tem 3 anos de idade. Com 7 ele já está pagando o aluguel da casa. Parabéns, você é o cara. Mas não sei, a gente tem aquela coisa de que o filho não vive o que a gente viveu, né? A gente quer dar mais a ele, às vezes a gente até erra com isso, errar por amar demais. Mas independente disso, eles não têm consciência de muitas coisas que vão ter consciência só depois que se casam. Eu me lembro quando um deles se casou, né? Não vou falar quem, porque a minha nora está aqui na frente. Mas ele toma banho no chuveiro, demora demais. Demora muito. Eu vou desligar o disjuntor. Eu falei, opa! É bom ouvir isso, né? Porque tomava banho demorado lá em casa já. Só que eu não avisei, fiz uma propaganda do menino, porque você não casa, né? E é interessante que a conta começa a chegar, pastor Ronan. Aí começa a consciência a cair. Mas não adianta, porque em casa não tem. Eles estão debaixo de uma cobertura. Tem alguém cuidando deles. Mas uma coisa eu disse para eles. Eu falei, meu filho, a minha história, ela não começou desse jeito. Inclusive meu filho menor, o Zac, de 15 anos, a gente estava há dias que uma pessoa da nossa convivência, já de muitos anos, começou a contar histórias minha e da apóstola, que ele fazia parte. O Zac, ouvindo aquelas histórias sobre tempos de escassez, dificuldade, não ter dinheiro para comprar nem um sanduíche, andar a pé nessa cidade, coisas assim, que a pessoa que estava contando, eu não estava contando nada. E o Zac ficou assim meio assustado. Quando a pessoa foi embora, ele falou assim, pai, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu só acredito porque é quem falou, mas eu nunca imaginei. Eu olho para o senhor assim, eu não consigo imaginar você faltando dinheiro, não tendo. Eu falei, meu filho, tu é um abençoado, meu filho. É que tu já chegou, a coisa estava boa já. Tu não sabe o que a gente passou na vida, o que a gente viveu na nossa história. Mas isso fez bem para casa. Mas eu disse para os 2 que casaram, eu falei, primeira coisa, seja fiel no dízimo. Que silêncio é esse aí? Fala uma amenzinha assim, faz de conta que você faz, finge costume pelo menos, irmão, vamos lá. Eu falei, seja fiel no dízimo. Meu filho, aprenda uma coisa na vida. Seu pai nunca herdou nada.
seus avós, na simplicidade dele, porque meu pai era assim, né? Como eu falei, muito simples, veio da roça, mas ele dizia sempre, com muito orgulho, eu paguei faculdade e eu consegui fazer 3 filhos se formarem. Eu formei 3 filhos na universidade. Ele tinha uma alegria sobre isso, mas não tinha herança familiar, não tinha. Então a pergunta é, como que a prosperidade chegou na nossa casa? Eu falei, aprenda uma coisa, nunca negocie o dízimo, nunca negocie, meu filho, aprenda uma coisa. Agora, uma outra coisa, que eu fui aprender muito depois, que se eu tivesse com 20 anos aprendido, minha vida teria sido outra, melhor ainda. Se você realmente quer nunca na vida passar necessidades, de tudo que você ganhar, 20% guarda, não existe, esconde de você, aplica longe e guarda, porque numa emergência, ou se não houver, tomara que não, a tua vida nunca vai ter necessidade. Por quê? Porque José do Egito, quando veio as vacas gordas, ele pegava 1/5 de tudo e guardava as sementes. Quando a pobreza entrou no Egito, e em todas as nações ao redor, todo mundo veio comer no Egito, sabe por quê? Porque um homem aprendeu a separar 20% de tudo, mesmo que faça falta no início, para que a prosperidade chegasse. Eu não preciso que você ensine isso para o teu filho, isso é um conceito meu. Mas quanto aos dízimos, aprenda uma coisa, querido. Se você quer a sua geração prosperando, não pense que os teus bens vai fazer bem a ele. Eu conversando há dias atrás com um advogado que a especialidade dele é inventário. Eu ouvi histórias que eu estou te falando, nunca imaginei na minha vida. Famílias que têm nome, que têm propriedades, onde o indivíduo não tem o que comer em casa, porque o pai deixou tanta coisa, mas está em inventário. A briga familiar é tão grande. Eu nem entendo muito do assunto, mas eu comecei a entender ouvindo a narrativa dele. Eu fiquei escandalizado, gente, estou falando sério. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Que esses homens morreram deixando tanta coisa, achando que estava ajudando. Os filhos estão se degradando para tentar alguma coisa. E é uma luta, uma tristeza, porque a gente ainda não compreende o que a Bíblia está dizendo, que o maior legado que eu entrego ao meu filho são princípios. Porque você pode até deixar alguma coisa para ele, mas dá a ele o melhor, o conhecimento e a fidelidade a Deus, que a sua geração vai estar garantida, teus netos, tua família vai ser próspera. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor, ei, dá uma glória a Deus em nome de Jesus. Mas qual que é o perigo? É a confiança nas coisas para ter felicidade. Você descobre que Eclesiastes 5:10 diz assim: quem ama o dinheiro jamais se... tá lá, olha. Quem ama o dinheiro jamais dele se... E quem ama abundância nunca se farta da renda, também isso é vaidade. Na verdade é a Bíblia que está dizendo, gente. Eu quero só ler os textos para que você perceba que a gente pode estar meio na contramão. Que talvez aquilo que você está chamando de sucesso, você está na contramão. Você está ali entrando numa rotina da vida, que ela pode ser a repetição de erros de pessoas do passado. Eu não estou contra você ter as posses, você romper na tua vida, querido. Pelo contrário, o que esse texto quer nos mostrar é algo fantástico. O apóstolo Paulo pegou referência lá no Antigo Testamento, sabe onde? Ele entende que foi dito assim: foi o Senhor que deu, foi o Senhor que tomou. Fala comigo, foi o Senhor que deu, foi o Senhor que tomou. Agora veja o que Jó disse no capítulo 1, versículo 21. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, ler esse texto é fácil, mas uma pessoa que acabou de perder o emprego dizendo: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Uma pessoa que acabou de receber uma notícia trágica na vida, alguém que já vi falando desse texto, meu Deus, eu falava, Deus do céu, porque estava enterrando o próprio filho e estava dizendo: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome. Eu sei que você está escandalizado, eu também fiquei, mas é porque essa pessoa, ela está no nível que eu não cheguei ainda. É uma cumplicidade com Deus, é uma clareza,
Mas ao ler esse texto, eu não estou dizendo que você tem que ter uma tragédia para provar nada, irmãos. Muito menos você ou eu temos que passar por isso, não. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que uma vez que eu tenho contentamento na vida, desde as coisas menores a grandes, eu vou crer que o meu Deus é bendito sempre, ou que o meu Deus me abençoa sempre, e que eu olho a minha realidade e me contento com ela, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. O Salmo 49:16 diz: não temas. O que o Salmo diz? Quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois em morrendo, nada levará consigo, a sua glória não o quê? O acompanhará. Eclesiastes 5,15 diz: como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Ou seja, no final ninguém leva nada. Fala comigo. Ninguém leva nada. Mas isso significa que eu vou viver uma vida estagnada, sem ter posse, sem romper? Não, não, não. Aprenda uma coisa: despojar-se aqui não se trata de perder as posses, mas as posses perderem você. Acorda. Despojar-se aqui não é que você vai vender tudo e virar andarilho ali na Dutra, não. Eu não quero mais nada, vou morar na caverna, vou lá para Maromba, vou arrumar um cantinho lá. Você já pensou nisso já? Não é nada disso. Não é você perder as posses, é as posses perderem você. Elas não te têm, elas não te determinam, elas não definem a sua alegria, a tua felicidade. Você as tem, mas elas não significam para você a tua alegria, a tua plenitude. Você está um pouco incrédulo aí, gente. É você ter certeza, querido, que o fato de você ter adquirido algo não te roubou o principal. Aquele sítio que o irmão comprou, não dá para vir na igreja, tem que cuidar das galinhas. Aquele carro não dá mais nada, porque agora eu tenho que só cuidar do carro, tenho que pagar a prestação. Irmão, não tem problema você ter as posses, o problema é ela te ter. Onde a tua esposa não te tem mais, teu marido não te tem mais, porque você está tão envolvida com coisas que as pessoas não podem ter. Teu filho não te tem mais, por quê? Porque eu preciso de mais, eu preciso comprar, eu preciso fazer, eu preciso construir, preciso... para pensar um pouco. Você já tem o que você precisa. Prosperar mais, glória a Deus. Inclusive a minha oração como teu apóstolo é que você prospere muito, que você enriqueça muito e que você abençoe a casa do Senhor. O amém diminuiu pela metade agora, né? É claro que eu quero que você prospere, irmão. Teu sucesso é meu alívio, vão romper. Mas como teu apóstolo também, eu preciso que você entenda que a tua família é primeiro, teus filhos, tua casa. A sua felicidade não depende do mais. Parece tão óbvio que eu estou falando aqui hoje, mas Deus me fala que muita gente aqui precisa passar por um nível de libertação para tomar o próximo passo da tua vida. Riqueza não é duradoura. Fala comigo. Você sabe que as pessoas estão dispostas, pessoas que são contentes, elas estão dispostas a tomar atitudes com coragem para adequar a vida delas, para gastar menos do que estão gastando, para organizar a casa, para poder honestamente ter uma vida melhor, porque pessoas contentes têm essa atitude. O descontente não adianta, porque ele parece que não sacia, ele quer mais. Olha o que fala sobre a riqueza. Essa frase para mim, ela tem um resumo nela. A riqueza de um homem é diretamente proporcional ao número de coisas sem as quais ele é capaz de viver. Pensa um pouquinho, 10 segundos nessa frase. Olhe bem, não está falando sobre a riqueza, sobre quantas coisas você tem. É o que você não tem e mesmo assim é feliz. Uma pessoa que é capaz de se abrir mão de um objeto, de coisas, sem isso interferir na felicidade dela, esse é rico. Mas essa pessoa não vai ficar mais rica? Ela fica, porque as coisas não têm ela. Então a Deus tem... Deus quer liberar o céu sobre a vida dela, porque o coração dela não está nisso. Olhe bem, querido, se isso faz sentido para você. Muita gente sabe o preço de tudo, mas não sabe o valor de nada. Ele sabe só o preço das coisas, mas ele não sabe o valor de uma família reunida. Ele realmente não sabe. A ficha não caiu ainda sobre aquilo que realmente importa. Pacientes terminais, diz Cortella, um filósofo, e conversando com pessoas que trabalham com pacientes terminais, eu me lembro
pouco da história, por isso faço uma paráfrase sobre o assunto. Ele diz que o susto foi tremendo, que essas pessoas, quando estão no leito de morte, ainda podendo falar ainda sobre a perspectiva da vida, elas não lamentam pelo emprego, pelo projeto que não terminou, pela casa inacabada, pela viagem que não fez. A maioria delas lamentam por não ter gasto tempo com as pessoas que amam. Acredite no que eu estou te falando. Por não ter se dedicado mais à família, por não ter estado mais com os amigos, por não ter estado e vivido uma vida melhor. Porque elas chegam a esse momento da vida, a sensação é essa, como se aquele púlpito ali fosse a linha da morte. E eu vou aqui vivendo a minha vida, da minha infância, adolescência, minha juventude, eu vou conquistando, eu me formo na faculdade, eu faço pós-graduação, eu adquiro diplomas, adquiro reconhecimento, posses, coisas. Isso faz parte da vida de um homem, de uma mulher. Mas quando eu estou chegando na linha da morte, a sensação que eu tenho é que eu vou me despojando disso. O despojar aqui não é largar tudo, mas é que elas não fazem sentido. Pessoas hoje aqui já entendem isso na sua vida, de que fato é que algumas situações que você trabalhou tanto por elas, hoje elas não importam se você não estiver com as pessoas que você ama do teu lado. E a grande questão é que a minha sensação do texto é que o contentamento é isso, é que eu nasci sem nada e vou voltar para Ele sem nada. Então eu vou me despojando para que eu me encontre com Ele. A morte não precisa acontecer para que esse fato seja real. Eu preciso matar meus desejos para que eu possa me aproximar mais de Deus. Quando eu vou me despojando desse mundo, querido, eu tenho experiências com o Criador, eu tenho a provisão que Ele tem para nós, eu tenho experiências que você jamais viveu na tua história, quando Deus guarda você, quando Deus cuida de você. Eu não sei você, deixa eu te fazer uma pergunta, mas eu nunca vi um carro forte seguindo um carro funerário. Você já viu ou não? Eu não vi, guardando o dinheiro do cliente, do morto. Imagine, está o caixão na frente, aí está um carro forte, cheio de segurança. O que é esse carro aí? Está levando o patrimônio dele. Para onde? Para enterrar junto. Irmão, você não está no Egito não, irmão. Você não é faraó não, que enterrou tudo lá e roubaram tudo que tinha. O Egito é tão pobre hoje, você não tem noção. O dia que você for lá no Egito, você não quer ir no Egito não? Eu quero, é legal ir lá. Até para você ver a diferença do Egito e Israel. Você vai perceber isso. Meu Deus, quanta perspectiva com a morte, de que as pessoas vão levar para o outro mundo a riqueza que tinha. Tornou um país pobre e miserável. Então eu nunca vi um carro forte seguindo um carro funerário. Hoje de manhã, quando eu estava vindo aqui para a igreja, estava meio chuvoso, carro funerário na minha frente, com luzinhas acesas, quase dizendo assim, vem. Eu dei tchau, falei, não, passei. Olhei no retrovisor e estava ainda com as luzinhas acesas, eu falei, tchau, eu não vou não, hoje não. Eu não sei se o cliente estava lá dentro, mas eu vou dizer uma coisa para você. Toda vez que eu vejo enterro, eu não vejo muita preocupação mais. Segurança, gente guardando. Por quê? Porque tudo fica. Tudo fica. Curiosamente, a gente vê a revista Forbes, algumas revistas, elencando as pessoas mais ricas do mundo. E você sabe muito bem que elas não são as mais ricas. As mais ricas, o nome delas não está lá, né, gente? Pelo amor de Deus, você deve saber disso. Pessoas que são dono do petróleo hoje, como Mohammed bin Salman, que é hoje provavelmente o homem mais rico do mundo, que se juntar 7 ou 8 de Bill Gates, Elon Musk e tantos outros, a riqueza deles não chega à metade do que Salman tem. Mohammed é um homem que há dias atrás, um jovem, que herdou essa rica herança de trilhões, que a gente não tem como imaginar. Já que eu estava vendo sobre ele, eu fui ver o que ele faz. E o dia dele é bem intenso, muitas reuniões, muita coisa. Meu Deus, o homem é muito rico. Só que o final do dia dele, inclusive tinha um texto abaixo dizendo, ele está sentado num sofazão, daqueles palácios que ele tem. Ele estava num telefone igual do meu assim, fazendo assim. Eu falei, essa parte eu sou igual a ele. Pelo menos uma coisa do dia a gente faz igual. Aquela hora de distração que você não devia estar distraído vendo rios, né? Você não passa por isso não, me senti até pecador aqui agora. Você não é humano como eu não. Aquela hora que você fica até com raiva. Quando passou 30 minutos você está, meu Deus, que raiva de ficar vendo esse negócio agora. O Mohammed também passa por esse momento da vida. Tem trilhões. A grande questão, irmão, acredite, tanto ele, Bill Gates, tantos outros, quando morrer, acabou. O que Paulo está dizendo é que ele volta nu, igualzinho ele chegou no mundo. Já era.
Isso não é poesia, gente, isso é você pensar na vida, de que a busca pela riqueza, daquilo que Deus não planejou para a tua vida, só lhe causa angústia. E eu quero dizer uma coisa para você, porque para mim essa palavra é uma palavra de libertação. Quem está entendendo, diga amém. Então, antes de eu orar por você, eu quero que você entenda duas coisas. A primeira, como se livrar da armadilha da cobiça. Vamos falar juntos? Como se livrar da armadilha da cobiça. Quem quer se livrar da armadilha da cobiça? Apóstolo, não tem a ver comigo, eu sou uma pessoa plena, eu tenho 2 calças jeans, eu tenho um short, um chinelo, prato lá em casa é um por pessoa mesmo, não temos nenhuma ostentação na vida. Parabéns, irmão, Deus te abençoe. Mas acredite, querido, não é isso. A grande verdade aqui é que a cobiça bate na porta, a vontade do mais bate na porta. E eu quero orar, sabe por quê? Porque Paulo está comparando esse sentimento do texto que eu vou ler a animais selvagens que saltam para pegar a presa, para pegar a isca. Não sei se você se lembra, que cai dentro de um fosso cheio de ponta e são empalados ali mortos. Paulo está usando essa metáfora quando ele diz que uma pessoa que fica atrás da riqueza é como esse animal que pega a isca e cai, e é preso nas artimanhas da vida. Então aqui você vai perceber o seguinte: como ser liberto em níveis profundos. 1 Timóteo 6, de 8 a 9. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos o quê? Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam o homem na ruína e perdição. Você deve ter visto alguém assim já, está afogado, o indivíduo está... E aí a gente fala, mas o diabo está me perseguindo. Não, irmão, você que não pagou a conta. Não tem nada com o diabo. Desculpe a minha honestidade. Você fez do teu jeito. Mas graças a Deus, Paulo está dizendo que dá para aprender ainda. Quem quer aprender? Eu quero. Olha a versão desse texto. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso, que é a igreja? Pô, mas a vida não é só comida e vestimento. É uma metáfora que envolve casa, envolve tudo que você precisa. Os que querem ficar ricos caem em tentação, armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Não está aqui. Essa versão que é a última desse texto fala o quê? Mas os que suspiram por ficar ricos caem no laço da tentação e em muitos desejos tolos, nocivos, que soterram os homens em buracos de ruína e destruição. Mas há uma libertação aqui, irmão. Há uma decisão que eu posso tomar. Primeiro, decidir aprender. E segundo, pedir misericórdia de Deus, para que a tua alma não mais possa reger sobre a vontade de Deus na tua vida. Eu volto a dizer, querido, não há problema você ter riquezas, você ser uma pessoa próspera, bastarda. Não há problema nisso. Mas eu termino, eu queria que todos ficassem de pé na leitura desse texto agora, lendo o que nós entendemos que é cortando o mal pela raiz. Fala alta comigo, cortando o mal pela raiz. É o que nós vamos fazer aqui hoje. Vamos cortar o mal pela raiz. Qual é a raiz? Timóteo capítulo 6, versículo 10. Porque o amor do dinheiro é o que, gente? Raiz de todos. Olha a Bíblia falando, gente. Todos. Apóstolo, mas está tão simplista, parece que não é bem isso não. De tudo então é o dinheiro? Está aqui, ó. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Agora, antes de eu continuar lendo, deixa eu ensinar um negócio. Você sabe que muita gente, não é pouca não, hein, lê esse texto meio cegamente e fala assim, o amor, não, aliás, o dinheiro é a raiz de todos os males. Já viu gente falar isso? Eu já. Pregar, inclusive, o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu quase que eu pego meu dinheiro e queimo ele, está amarrado. Mas você sabe o que isso entra na mente dos religiosos? Irmão, dinheiro é uma bênção. Acorda. O dinheiro é que dá sustento à sua casa, que faz seus sonhos realizarem, que dá o melhor para a tua família. Dinheiro é uma bênção. Parece que você está precisando ser liberto, hein? Você está meio franciscano hoje aqui. Vamos lá, dinheiro é uma bênção, fala comigo. Não, porque você tem medo. Já viu que alguém fala assim, não pode falar disso na igreja? Mas a Bíblia está lotada de textos falando sobre isso. Irmão, não é o dinheiro que é uma maldição, é o amor do dinheiro.
é uma pessoa que ela promove o dinheiro como sendo prioridade. A Bíblia está dizendo o quê? Que essa pessoa é atormentada com muitas dores. Você tem que entender, olha essa versão. Aliás, não, eu não li tudo não. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. A pessoa que ama dinheiro se desvia. Ela não consegue frequentar uma igreja. Aliás, ela tem uma luta com esse negócio. Na hora da oferta, a cadeira já travou ele ali, falou: ih, já não gostei. Parece que o coração fecha. É tão forte isso, gente, porque é espiritual também. Olha a versão aqui. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé, olha o final, e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de onde nascem todos os males. Você vê, a pessoa que ama o dinheiro, a raiz está lá. Ali nasce tudo que é tipo de mal na vida dela. Tudo que é tipo de mal. Alguns se apegam a isso, desviaram-se da fé e se empalaram em muitas angústias. Contar com as riquezas para ser feliz ou para ter uma sensação de importância, você sabia que é uma forma de idolatria? A pessoa que conta com a riqueza é como se ela tivesse uma espécie de idolatria ao dinheiro. Aí fala que essas pessoas se afogam na ruína e na perdição. E tem uma versão que diz: trazendo tormentos mentais incalculáveis. A pessoa começa a ter tormentos mentais. Irmão, isso é ruim demais. A família paga preço, os filhos pagam preço, a mulher paga preço. E o indivíduo começa a ficar atormentado, não dorme direito. E não é porque não tem, não, é porque ele não se satisfaz. Irmãos, você é servo de Deus, você tem que ser liberto desse negócio. O dinheiro é uma bênção para servir a obra, para fazer as coisas, para poder abençoar a tua casa. Um dia um pensador dizia: eu não gosto de dinheiro não, mas as pessoas à minha volta gostam. Então eu uso ele para poder as pessoas que servem aquilo que eu preciso fazer o que tem que fazer. Quando eu digo isso para você, não é desdenhando da força não, querido. É dizendo para você que é possível. Você está tão contente na tua vida que você vai ser um imã para atrair as bênçãos de Deus. Pessoas vão querer contratar você, vão pagar bem você, vai abençoar você por causa de um contentamento que Deus quer trazer. E por isso a libertação vem. A raiz tem que ser cortada. O amor ao dinheiro, que é uma raiz de todos os males. Eu quero orar por você, querido. Eu quero clamar ao Espírito Santo para que hoje você possa sair dessa reunião dizendo: Deus, eu preciso. Eu percebi que no meu casamento eu preciso de contentamento. Eu percebi que na minha vida, na minha profissão, onde eu trabalho, na minha casa, eu preciso na minha igreja ter contentamento. Até porque você tem uma família linda, querido. Você tem uma casa maravilhosa, meu irmão. Tá fraco. Você tem um emprego que Deus te abençoou, que é tremendo. Você tem uma igreja que eu vou te falar. Será que não tem defeito aqui? Enquanto tiver gente, vai ter defeito. Mas você sabe, querido, que a gente faz o melhor e mesmo assim tem gente que fica descontente com a gente. É muito importante você descobrir que esse batismo vai mudar a tua realidade e a tua vida. Se você quer essa oração, levante suas duas mãos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa reunião. Obrigado, a Deus, por pessoas tão distintas aqui nesse lugar. Histórias que eu não conheço, mas que o Senhor conhece. Obrigado pela oportunidade, ó Deus, de sermos expostos à Tua Palavra. De nós mesmos percebermos que nós precisamos de mudar de vida. Que o Senhor traga essa graça sobre esses lares. Traga tempo de qualidade nessas famílias. Sentar-se à mesa com os filhos. Que o Senhor possa trazer contentamento mesmo na luta, mesmo no dia mau, mesmo no dia onde, como diz Jó, o Senhor deu, o Senhor levou, mas bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa nos dar essa graça de que nessa terra não vamos levar nada dela,
mas que podemos mudar a vida de pessoas, podemos mudar realidades. Meu Deus, eu clamo por libertação. Corta esse mal pela raiz, meu Deus. Essa busca intensa, esse mais e mais e mais, que nunca consegue se contentar. Parece uma fome que não passa, uma sede que não passa. Tu és a razão da nossa vida, meu Pai. Tu és o Senhor da nossa história, meu Deus. Que o Senhor possa ser pleno na vida de cada pessoa nessa noite. Assim eu oro a Ti, em nome de Jesus. Quem recebe essa oração, dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Eu quero perguntar uma coisa a você que nos visita, você que está nesse lugar aqui agora. Talvez toda essa palavra possa fazer sentido, mas você não se sente pleno, porque a plenitude está em Jesus. A plenitude está em quem? Ela está em Jesus. Tudo que falei não faz sentido se você não tem Jesus como Senhor e Salvador. Todos de pé, deixa eu fazer uma oração com você. Diga comigo: Senhor Jesus, Tu és a minha plenitude, Tu és a minha salvação, Tu és a minha resposta. Eu me entrego totalmente a Ti e reconheço que Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Antes de orar pela tua prosperidade, ou mesmo tomarmos a ceia, eu preciso perguntar a você que veio essa noite, você talvez até nos visita, mas você quer uma experiência com Jesus, e você fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida a Jesus. Onde você estiver, querido, acene para que eu possa ver. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Onde você estiver, nesse momento, a luz vai ficar uma penumbra para a gente ficar mais à vontade, mas faça uma coisa: tome uma atitude na tua vida. Se você hoje quer entregar a sua vida a Jesus, você precisa entender, é onde tudo começa. Talvez você veja essa reunião dizendo: eu fui num culto só convidado. Deus tem obra da salvação sobre a tua casa. Tem alguém? Sai do teu lugar, acena para mim. Se você entende que não é uma religião, mas é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Tem alguém? Eu não posso sair daqui hoje sem perguntar. Tem alguém? Uma pessoa? Tem alguém? Vem cá, querida. Tem uma pessoa. Cadê o segundo? Cadê o segundo? Cadê a segunda pessoa? Pode vir. Cadê a segunda pessoa? Hoje Deus está fazendo uma obra completa, mas a principal chama-se salvação. Uma pessoa. Já tem festa ou não tem? Ah, tem, querido. A segunda pessoa, a terceira pessoa. Qual que é a quarta pessoa? Qual que é a quarta pessoa? Qual que é a quarta pessoa? Você sabe que milagre está acontecendo nessa igreja? Crianças aceitando Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. Adultos também. Cadê a quarta pessoa? 1, 2, 3. Qual é a quarta pessoa? Talvez você está perguntando: mas o que é isso, pastor? E aí à frente? Eu não te expliquei, né? É quando eu digo assim: eu quero que Jesus entre na minha vida e Ele seja tudo para mim, o Senhor da minha vida. Quando você sai do teu lugar, você está deixando o teu passado e dizendo: uma nova vida começa. Tem alguém aqui desse lado? Irmão, se você hoje veio aqui, você trouxe um visitante, você chegou, eu já estava chegando ao final do culto, o Espírito Santo falou comigo: não, eu quero salvar vidas ali, ó. Para mim já tem festa nessa igreja hoje, mas eu preciso ainda perguntar: tem mais alguém que talvez busca Deus? Você até busca essa plenitude. Talvez você diga: Deus, eu preciso dessa plenitude na minha vida. Irmão, Jesus é o que preenche o vazio do nosso coração. Tem mais alguém? Tem mais uma pessoa? Tem mais uma pessoa que hoje toma essa atitude no altar? Igreja, olha aqui para mim. Por essas pessoas aqui, o Senhor mandou a gente parar tudo para dar uma oportunidade ao céu hoje, para que vidas sejam salvas. Às vezes 3, às vezes 30, às vezes 100. A gente não se acostuma com isso aqui no Projeto Vida, porque a nossa paixão, ela é por tudo que fazemos, é por causa do que está acontecendo aqui. Tivemos encontros esse final de semana, coisas tremendas, vidas salvas, mas aqui tem uma obra de Deus acontecendo. E eu quero dizer a vocês que estão aqui, olha aqui para mim. Deus hoje começa uma nova vida na vida de vocês. Deus hoje dá a vocês a oportunidade de viver o que nunca viveram. Mas o mais importante é que sozinho nunca vai dar certo. Esse lugar
tem que ser o teu lugar de refúgio. Tua casa, tua família, insista. Mesmo quando você não quiser, eu preciso ir lá. Porque hoje vocês estão recebendo na nossa casa como família. Olhe para trás e veja essa família linda que Deus tem para vocês, em nome de Jesus. Mais alto, igreja do avivamento! Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!